Vamos dar início à colocação do nosso bolso embutido. Eu tenho aqui uma frente de bolsa. Você pode, aí na sua casa, recortar um tecido de 38 por 38, para você, depois dessa aula, ter uma peça física, um exemplo físico do que estamos fazendo. É muito importante a gente ter esses exemplos que a gente pode recorrer e se apoiar. Os vídeos ajudam muito, mas a gente tendo uma peça física, uma peça piloto, que a gente possa olhar, pegar, virar, é bem interessante. Então, se você puder fazer isso, antes de fazer a colocação do seu bolso embutido na peça definitiva, eu aconselho. É sempre bom a gente, se você nunca fez, a gente ter esse treinamento de como faria, né? Antes de fazer na peça definitiva. Então, a minha peça aqui é uma frente de bolsa com 38 de largura por 38 de comprimento. Eu centralizei, dobrei aqui e marquei o meio da bolsa. Centralizei, demarquei aqui com o giz o meio da bolsa. Importante detalhe que nós estamos trabalhando no lado avesso. Essas marcações são feitas no lado avesso da bolsa. Como eu fiz as marcações? Da abertura da bolsa para baixo, eu marquei 10 centímetros de altura. Marquei aqui e passei um risco até lá. O meu zíper vai ter 18 centímetros. Daqui para cá, eu marquei 9. E daqui para cá, mais 9. Do meio para cá, 9. Do meio para cá, 9. E aqui eu subi 1 centímetro e passei esse risco. Então, esta é a marcação que você deve fazer. Vou explicar mais uma vez com a fita métrica. Então, eu passei um risco aqui, que é a altura de 10, marquei 10, passei um risco com a régua. Depois, eu vim aqui, do meio para cá, marquei 9 centímetros. Do meio para cá, mais 9. E aqui, eu marquei 1 centímetro de altura e passei um risco aqui. Então, ficou essa aberturinha aqui, que será a abertura, né? Com 18 centímetros no total de comprimento e 1 centímetro de altura. Vai precisar do zíper um pouco maior do que a medida de 18 centímetros. O meu aqui está um pouco alongado, eu não cortei. Vou usar esse mesmo, depois eu retiro o excesso. O cursor de zíper. E você também pode utilizar no zíper pronto. E o forro, que será numa medida de 25 de largura por 40 de comprimento. Agora, nós viramos a bolsa para o lado direito. Vocês lembram que daqui para cá eu marquei 10? Daqui para cá eu vou colocar 6 centímetros. Para ficar bem no início da nossa marcação. Como aqui não está marcado o centro da minha peça, eu vou dar uma leve vincada e marcar. A sarja é um tecido que ela demora um pouquinho mais para sair o giz ou qualquer marcação que a gente faça nela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao marcar a sarja. Você pode vincar com ferro também, é interessante. Então, eu marquei o meio dessa peça, né? Pelo lado direito agora. E daqui para cima, nós vamos marcar 6 centímetros. Bem no centro eu vou marcar. A minha régua aqui tem 15. Aqui eu fiz uma marcação de 6 até aqui. E vou marcar aqui. Porque o início do nosso tecido de 25 por 40 deve estar bem aqui nessa marcação que eu fiz agora. E centralizado. Eu também vinquei o meio desse tecido para que eu possa vir e centralizar aqui. Então, eu centralizei bem, a gente vai colocar bem nessa posição aqui, em cima do risco, e alfinetar. Alfineto aqui e um pouco mais para baixo. Nós vamos virar para o lado avesso da nossa bolsa, né? O lado que nós estávamos trabalhando inicialmente. E agora, eu vou passar uma costura aqui toda a volta.
Antes de passar essa costura, eu vou fazer um desenho aqui, que é um triângulozinho. É uma marcação que nós vamos fazer. Manual. Você pode dar uma altura de quase 1 centímetro aqui. Aí, você vai fazer esse triângulozinho aqui. E nessa parte aqui do meio, você pega uma reguinha e você pode fazer uma linha tracejada. Olha, já tô vendo que o meu triângulo aqui não ficou muito no meio, não. Tem que dar mais uma ajeitadinha. Que vai ser o nosso guia. Nós vamos abrir essa parte depois. Então, nós vamos costurar toda a volta aqui. Vamos para a máquina e vou passar a costura exatamente no risco. A volta toda e terminar aqui. Tô fazendo em azul marinho mesmo, porque essa peça já é uma encomenda. E eu tô aproveitando que não é sempre que me pedem esse zíper embutido, mas é sempre bom a gente saber fazer, né? É uma peça interessante. Então, vou passar a costura aqui no risco. Exatamente aquele triângulozinho é só uma marcação, tá? Pra quem nunca fez, né? Só uma marcação. E aqui também você cuida para que esteja tudo esticadinho. Esse tecido de baixo aqui não esteja dobrado, né? E aqui você arremata, passando um tantinho a mais por cima da costura onde você começou. E pronto, está feita a costura. Olha só como ficou atrás a nossa costura, né? E aqui na frente também, vamos iluminar aqui para que vocês possam ver a nossa costura exatamente em cima do risquinho branco. E atrás, desta forma. Então, vai ficar assim. Na sequência, o que nós vamos fazer? A peça está assim, né? Nós vamos unir essa parte aqui, por esse lado aqui, nós vamos dobrar. Fique bem atenta para que isso dobre de maneira igual, aqui acompanhando o seu tecido, que tudo fique bem encaixadinho. Aqui você dá uma conferida se os desenhos aqui, ó, as linhas se encaixam. E nessa linha tracejada aqui, é que nós vamos dar um pique e cortar até o começo do desenho do nosso triângulo. Olha como ficou. Adiantando um pouco no corte aqui, mas a sequência correta é a seguinte: você vem e recorta na linha tracejada. Aonde começa, tá vendo aquele triângulozinho aqui que você começou? Você pode dar um piquezinho, cuidado com o tecido que está embaixo. Você pode dar um piquezinho nele aqui e aqui. Para que ele tenha sem cuidado com a costura ali, né? A costura aonde você iniciou aqui, nos dois lados. Então, esse vai ficar tipo como se fosse uma tampinha aqui, ó, que você pode levantar um pouquinho. Corte um pouquinho para você ver se o tecido se ajeita na hora que você for desvirar.
Então, você vem, corta a linha tracejada e dá um piquezinho aqui em cada cantinho desse triângulozinho. Cuidado para não ultrapassar as costuras. O que você vai fazer? Você vai passar esse lado da costura aqui, esse lado do tecido, para cá. E você vai começar a ajeitar esse tecido aqui, ó. Vai passar e vai começar a ajeitar. No caso, eu vou alinhavar aqui toda a volta para que fique bem certinho na hora da colocação do meu zíper. Então, você vai ajeitar todos os lados aqui, ó. Esse tecido aqui tem doma, né? Eu costumo dizer, ele assenta bem aqui. E aqui, ó, você deu aquele piquezinho no cantinho, ele facilita aqui o tecido se amoldar aqui nesse cantinho, tá? Nesse cantinho aqui, desculpa. Então, você vai fazendo isso. E agora, eu vou passar um alinhavo em toda a volta. Aqui, eu joguei já os tecidos pro outro lado, alinhei bem, passei. Note que aqui ficou um pouquinho enrugadinho, por quê? Porque eu não vim com o corte do final do triângulo até muito próximo da costura. Fiquei com um pouco de receio, a sarja, ela desfia muito. Então, como não tem manta, não tem nada para segurar, ela desfia muito. Então, fiquei um pouco de receio e ele até ficou com uma bordinha um pouquinho mais aparente aqui, ó, tá vendo? Se eu tivesse ido até o final, ele daria um jeitinho, mas como ele ficou bem ajeitadinho aqui, eu deixei dessa forma. Então, agora, nós vamos virar aqui desse lado e eu venho com o zíper. Coloquei o cursor no meu zíper, o zíper tá passando mais ou menos uns 2 centímetros a mais para cada lado deste tecido aqui. Vou colocar o zíper aqui, vou posicionar. Vou colocar a fita crepe aqui para colocá-lo no lugar, para que eu tenha um auxílio para ver se está bem posicionado, antes de qualquer costura, de qualquer outra finalização. Então, ele está aqui, coloquei. Gosto muito de trabalhar com a fita crepe, eu acho que auxilia bastante. Então, eu coloquei ele posicionadinho aqui, ó, tá? Para que eu possa me movimentar com ele. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar agora, ele ficou numa posição legal, eu vou passar um alinhavo em volta antes de ir para a máquina, eu prefiro. E depois eu retiro a fita crepe para passar na máquina, né? Então, agora eu vou fazer um alinhavo aqui em volta dele todinho. Você pode ir na máquina direto? Tudo bem, se você estiver segura, tranquilo. Tirei um dos lados do alinhavo para que vocês possam acompanhar comigo a costura. Eu vou começar a costura de um determinado ponto mais para frente aqui embaixo. Encosto o pezinho da máquina aqui no tecido. E vou fazer a costura a volta toda, como eu fiz anteriormente para fazer essa fenda, né? Só que dessa vez já está com o zíper. Aqui da mesma forma, eu venho aqui. Olha como ficou bem colocadinho o zíper. Feito isso, nós vamos fazer a parte final do bolso embutido. Nosso tecido está assim, dessa forma, tá? Você virou, né? A parte do zíper está aqui, a parte externa da bolsa, e a parte interna agora nós estamos montando, né? Depois essa bolsa é forrada, lógico, não vai aparecer essa parte aqui. Mas a parte interna do bolso agora, nós vamos fazer o seguinte. O zíper, ele tá um pouquinho alongado aqui nas extremidades, né? Deixa assim, dessa forma por enquanto. Você vai trazer esse tecido aqui pra cá, ó. Pro topinho aqui, pro topo desse tecido que tá constituindo o forro do nosso bolso embutido. Ele é o bolso embutido, né? É o forro aqui. É nessa parte que a pessoa vai colocar alguma coisa aqui e vai cair aqui. Então, ele é o forro do nosso bolso embutido, para vocês entenderem.
Então, aqui e aqui nós vamos unir essas partes. Gente, eu tô trabalhando de pijaminha apeluciado, porque está muito frio aqui em Curitiba. Mas muito frio. E é noite agora, 8h30 da noite, eu estou com muito frio. Então, aqui, ó, nós vamos passar uma costura, tá? E aqui também nós vamos passar. Essas costuras não são unidas na bolsa, são à parte, tá? Então, é independente. Esta costura, o fechamento dessa lateral aqui também, né? E o fechamento dessa lateral é tudo independente da bolsa, não vai ser junto com a bolsa, tá? Então, aqui você também vai costurar essa lateral aqui. Pode deixar o zíper aqui, depois a gente corta, fica mais seguro. O forrinho é solto, ó, ele vai ficar solto. Então, essa costura e essa são independentes, não tem nada a ver aqui com a lateral da bolsa, as costas, a frente da bolsa. A primeira costura que nós vamos fazer vai ser essa aqui, tá? Então, você vai dobrar essa parte de baixo aqui do tecido, deixa essa aqui livre e só aqui você vai costurar, então, tá? Só aqui. Você vai arrematar bem. Quero que vocês enxerguem. Vou ver aqui. Arremata bem no início, vai tirando os alfinetes, né? E vem passando a costura aqui. Arremata de novo. Corta os fiozinhos para deixar, e sempre vai procurar deixar um trabalho bem limpo, né? Bem bonito. E aqui também, ó, a independente, né? Então, aqui para ficar mais fácil, eu pego dessa forma. Venho de baixo para cima aqui, ó. Tá? Deixa a lateral livre aqui, né? Fica bom. Aí, aqui, puxa bem pra cá a bolsa, né? Porque essa costura não pode ser fixada na bolsa, ela é à parte. Aqui onde é o zíper, eu dou uma reforçada e vem. Com um pouquinho amassadinho ali, não tem problema. Nesse caso, não tem problema. Vamos virar de novo aqui, ó. Bota pra baixo esse aqui. Aqui já tá fechado, né? Que é uma dobra. E vamos costurar. Aqui eu arremato bem. Na questão do zíper ali. Esse excesso de zíper aqui, você pode cortar agora, tá? Você pode tirar fora. E aqui também. Pronto. Está feito o seu bolso embutido. Eu sempre falo zíper embutido, mas é bolso. Olha aqui o fundo do seu bolso, ó. Ele está aqui, o seu bolso está aqui, ó. Tá vendo? Está feito aqui. Agora, você pode montar a sua bolsa tranquilamente. Está feito o bolso embutido. Se tiverem dúvidas, é só me chamar.